É simples. Se o cara estiver roubando, o que você vai fazer com ele? Eu vou ter que agir. Você vai prender ele. Sim. Mas olha só, eu vivi uma experiência num tribunal e eu pedi muito ao Senhor experiências. Eu tenho 2 experiências que são impactantes. Uma é essa. Eu pedi ao Senhor uma experiência de pedir perdão para a mãe de um menino, de alguém, de uma mãe. Porque o problema não é o filho ser preso. Ali eu tô fazendo certo. E foi o que eu falei para a mãe do menino. Eu falei para ela, falei, cara, como é que estão as coisas e tal? Ah, ele tá lá e tal, eu tô indo na igreja, tô tentando buscar. Eu falei, então faça isso, a senhora é autoridade espiritual sobre a vida do seu filho, a senhora tem autoridade nas palavras que saem da sua boca, profetiza palavras de bênção pra ele, se alimenta da palavra. E ela parou, ficou olhando pra minha cara. Não esperava aquilo. Tipo assim, pô, o cara prendeu meu filho e tá pregando pra mim. Eu tô sonhando. O policial que prendeu meu filho tá pregando pra mim. Os polícias que estavam sentados na sala, esperando a audiência, ficaram assim... Ué, esse cara é doido? Fora da realidade. Tá doido ele? Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E aí eu comecei a falar para ela, depois dela assimilar o que estava acontecendo, eu falei assim, eu queria pedir perdão para a senhora. Aí ela falou assim, meu filho, não precisa pedir perdão, porque você não fez nada de errado, ele que estava fazendo errado. Aí eu falei, mas eu não tô pedindo perdão por ter prendido ele. Prendido ele foi o estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho que fazer, porque senão eu estou em rebeldia com a palavra de Deus. A Bíblia diz que tem que ser feito o que é de César. A lei dos homens tem que ser cumprida. E dá a Deus o que é de Deus. Mas eu estou te pedindo perdão pelo mal que eu causei à senhora. Porque ainda que eu faça o certo, dentro do seu coração, o diabo coloca que eu fiz o errado por ter gerado dor. Então eu quero pedir perdão por essa dor que eu gerei no seu coração. Ela não esperava isso. Rapaz, foi uma choradeira dentro daquele fórum. Foi a gente se abraçando e eu vi Deus se manifestando ali. Para muitos que vão ouvir isso que eu tô falando, pode parecer loucura. Mas sabe o que alimenta tudo isso que a gente vive? O ódio. Enquanto eu olhar... É um círculo vicioso, né? Entende? A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O que é o pecado senão o erro? O garoto tá ali, ele tá te dando tiro, tá, pô, ele tá com uma arma de guerra, tá. Faça o certo. Não além. Não queira aquele preço de sangue na tua mão. Se você tiver que fazer... Nós fazemos sem aquela alegria. Você quer ver uma coisa? Ô Bidu, empresta aí meu telefone aí, por favor, filho. Deixa eu ler eu até selecionei um negócio pra você aqui. Uma coisa, se eu executar a sua função, a gente não tem aquele prazer... Obrigado, meu filho. A gente tem o prazer de ter feito o nosso papel, sim, não é isso? Exatamente. Mas nós sabemos que ali tem uma vida também, né? E quando me perguntam como é ser um policial tem uma vida. E pastor, eu vou lá no livro de Romanos, capítulo de número 13, que fala muito sobre autoridade. E no versículo 1 ele vai falar assim, ó, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Sim. Nós somos autoridade. A nossa Constituição diz que nós somos autoridade. E se estamos nessa posição, foi Deus que nos colocou. Exatamente. Aí me perguntam assim, pastor, um pastor pode ser policial? Eu falei, pode ser policial, não pode ser bandido. Entende? Mas policial pode. Tá aqui, ó. Cara, se todos os policiais eles entendessem que lá no Cefap... Você já prestou atenção no que a gente faz quando se forma? Um juramento. Um juramento. Qual é o juramento? Qual a mão que levanta? A mão direita. A mão da bênção. Eu juro proteger as vidas, mesmo com sacrifício... Da própria vida. Quem fez isso por nós? Jesus. Tu tá entendendo a autoridade sendo derramada? Verdade. Ainda que inconscientemente você esteja recebendo essa autoridade, você é autoridade. Você está sendo instituído naquele momento a autoridade que está vindo do céu sobre a sua vida. Sim. E aqui, ó, o 2 fala assim, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus
que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E se você continuar lendo a carta, ele ainda vai dizer o seguinte: você não tem que ter medo da autoridade. Porque se você faz o bem, você terá o louvor dela. Exatamente. Mas se você faz o mal, teme. Agora, se uma autoridade fizer mal, ela deixa de ser autoridade e passa a se colocar num lugar de maldição. Deixa eu te contar um fato. Eu vou chorar, cara. Pode chorar. Eu pedi uma vez uma experiência e eu lembro de um momento que a gente foi fazer uma operação e nessa operação eu pedi, a gente levou uma gargalhada, né, de um AK. E metade de uma galera foi para um lado, uma outra metade foi comigo. E eu correndo, eu falei assim: Senhor, se tu tiver propósito sobre a vida desse menino, faz ele pular na minha frente. Quando eu terminei, quem caiu na minha frente? Um menino. E o que ele tava na mão? Ah, com a AK. E o que ele fez? Atirou no senhor? Ele ajoelhou e falou assim: perdi, meu chefe. Olha aí. Eu falei: perdeu. Situação emblemática. Calma. Que permeia a mente de todos, Mas né? aqui, ó, olha aqui. Vamos fazer ele. Eu falei: não vai fazer ninguém. Esse preço de sangue não vai pra mão da gente, não. Tá tranquilo, irmão. Perdeu. Pega o fuzil dele, algema ele. Qual é? Não sei o que. Não. Algemou ele. Quando a gente ia levantar ele, quem sai de um beco? A mãe dele. Meu filho. Calma, tia. Ninguém vai fazer mal com ele, não. Quantos anos ele tem? E ele não falou mais nada. Ele baixou a cabeça e não falou mais nada. Não, ele tem 16 anos e tal, não sei o quê. Falei: então a senhora vai na viatura com ele, fica tranquila. Não tem esculacho, não. Ele se rendeu, tava aqui. A senhora sabe da condição dele? Não, eu sei o que ele é. Inclusive, eu tava agora na igreja, orando. E eu falei assim pro Senhor: Senhor, se tu tiver propósito sobre a vida do meu filho, envia um anjo e poupa a vida dele. Sim. Forte. A conexão das coisas, né? Como Deus faz, né? Eu sou autoridade. Mas qual autoridade está regendo sobre mim? É a autoridade do céu? Ou é o próprio diabo que está usando da minha vida para eu chegar no batalhão e fazer: matei. Fiz. Dei mesmo. Irmão, enquanto você alimentar isso com ódio... Fábio, pelo amor de Deus, né? Sabe como é que é a justiça no Brasil? O moleque... Eu não quero saber se ele saiu 2 dias depois, irmão. Ele pode ter saído 2 dias depois. O que eu não quero é levar o preço de sangue, a maldição pra minha vida. Porque, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. É isso. O que eu não posso é caminhar no vale da sombra da morte sem o Senhor estar comigo. Sozinho. Porque eu acho que eu tenho o poder na minha mão de fazer. Sim. E com isso muitos perdem. Perde a liberdade, perde a farda, perde a família, perde tudo. Porque o ego infla. Então todas as vezes que as pessoas me perguntam: Bruno, é fácil ser um policial e ser um pastor? Eu vou dizer pra você a verdade: humanamente, não. É um desafio. É um desafio. Mas espiritualmente, é uma dádiva. Porque eu consigo trazer o reino. Eu consigo manifestar o reino sobre vida de pessoas.